Bom, agora esse próximo vídeo a gente vai falar sobre o conteúdo da trimestral. Então, vamos aprender a calcular aí algumas expressões utilizando o Teorema de Pitágoras e as relações métricas. Então, vamos lá. Sobre o Teorema de Pitágoras, nós temos o exercício 1 e 2. Qual que é a diferença entre eles? Aqui nós temos a soma de dois elementos ao quadrado, e aqui nós temos a subtração. Quando a gente tem a soma, os dois elementos são catetos do triângulo retângulo. Então, eles vão ficar um nessa posição e outro nessa posição, sempre com um ângulo reto entre eles. A resposta vai ser a hipotenusa, que é nosso segmento X. Quando nós temos a subtração, o primeiro cara, que é o segmento maior, é a hipotenusa, o outro é o cateto, e a resposta vai ser o outro cateto, então. Então, nós temos um cateto aqui, a hipotenusa, e aí a resposta vai ser o outro cateto. Então, vamos ver como é que a gente vai desenhar tudo isso. No primeiro caso, a gente tem que começar traçando ali nosso querido ângulo reto. Então, vou fazer uma reta base qualquer. Vou escolher um ponto aleatório para traçar o ângulo de 90 graus. Então, vou pegar um dedinho aqui no meu compasso, ponta seca nesse ponto, um arco de um lado e um do outro, e depois o X, sempre de uma marcação até a outra. No meu caso aqui, ó, vai cruzar o enunciado, tá vendo? Então, eu posso abrir um pouquinho menos. O quanto menos? Eu tenho que abrir uma quantidade que passe do vértice do meio. Então, por exemplo, essa quantidade aqui não dá, exatamente no vértice não dá, mas se eu passar um pouquinho já dá. Vou fazer um arco aqui, ponta seca na outra marcação, eu vou cruzar. E aí, a reta perpendicular nasce do cruzamento entre esse X, né, esse ponto, e o ponto que eu tinha marcado aí na reta base. Bom, consegui o ângulo reto, vou transportar os dois catetos. A ordem não importa, você pode transportar qual você quiser. Então, eu vou transportar o B para a base, ponta seca no ângulo reto, faz a marcação. Então, do ângulo reto até aqui é o cateto B. E agora, eu vou transportar o A para cima. Então, do ângulo reto, faz uma marcação para cima. Esse aqui é o tamanho A. Vou fechar meu triângulo e este traço aqui na diagonal é a nossa hipotenusa. E é ela a nossa resposta. Então, este tamanho aqui é o que o exercício pediu para chamar de X. Aqui, certo? Então, finalizado aí, a resposta seria este tamanho. Vamos ver o segundo modelo de exercício em que ele me dá a hipotenusa e um cateto. Então, da mesma forma, sempre triângulo retângulo, a gente tem que começar traçando o ângulo reto. Uma reta qualquer, um ponto qualquer também. Vamos fazer o processo aí de fazer o ângulo reto. Uma marcação de um lado, uma marcação do outro com um dedinho. Ponta seca na primeira marcação, abre até a segunda, ou um pouquinho menos, né, se você não tiver espaço de folha. Faz um arco, vai na outra marcação e cruza. Aí, a gente vai ligar esse cruzamento com o ponto ali inicial. Temos o ângulo reto. Temos que obrigatoriamente começar a marcar o cateto. E como é que eu sei que esse primeiro cara é a hipotenusa e esse é o cateto? Sempre o segmento maior vai ser a hipotenusa. Então, em comparação com o A e o B é o maior. Até porque, quando eu tô fazendo uma subtração dentro dessa raiz quadrada, não pode dar um número negativo. Então, o maior tem que estar na frente. Então, eu vou transportar o cateto B. Abri o compasso aqui. Perdão, o cateto A. Eu já tinha falado errado. O B é a hipotenusa. Eu vou começar a transportar o cateto A. Então, abro o compasso aqui do tamanho dele. Vou transportar para base, mas poderia ser para cima também, tá? Sem problema. Então, este cara aqui me dá o cateto A. Agora, a hipotenusa. Vamos abrir o compasso do tamanho do B, que agora ele tá na posição de hipotenusa. Essa hipotenusa, ela não pode vir aqui na vertical, porque isso aqui seria cateto. Ela tem que vir inclinada. Então, ponta seca, onde terminou o A, eu vou fazer uma marcação para ela ficar nessa posição inclinada. Então, aqui tá marcada a minha hipotenusa, que é o cateto B. E esse cara aqui, na vertical, é a minha resposta, que é o cateto Y, tá?
E aí vem um estilo de exercício para completar esses dois. Vamos vir aqui pro outro lado, ó. Olha o exercício 3. Determine x mais y. Esse x nós conseguimos aqui no exercício 1. Esse y aqui no exercício 2. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente transportar os dois para uma mesma reta, um na frente do outro. Com isso, a gente vai conseguir somar os dois segmentos e tá pronto. Então, na verdade, esse exercício é muito simples, né? Porque a gente já tem a resposta dele no exercício 1, ó. Então, tô abrindo o compasso do tamanho da minha resposta x. Ponta seca no início da minha reta base. Transportei. Esse tamanho aqui é o x. E agora eu vou transportar o meu tamanho y. Lá do exercício 2. Peguei aqui, onde termina o x, ponta seca, transporta. Então, aqui é o x. Ficou clarinho, peraí. Aqui é o x, aqui é o y. E tudo é a minha resposta, que é x mais y. Certinho? Então, esses 3 modelos de exercício podem estudar, que com certeza é muito importante aí pro conteúdo. E a gente vai para a segunda parte da matéria, que é, a gente tem uma multiplicação agora dentro da raiz. Então, quando é adição ou subtração, teorema de Pitágoras, você apenas vai desenhar um triângulo retângulo. Aqui, como a gente tem uma multiplicação, o teorema de Pitágoras não funciona com multiplicação, ele só tem soma, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, para multiplicação, nós temos que usar uma relação métrica. E a mais fácil que tem para a questão de desenho é o h ao quadrado é igual a m vezes n. Tirando a raiz, h é a raiz de m vezes n. M e n são aquelas partes da hipotenusa, quando a gente tem a altura traçada. Então, a gente tem um triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto. Se eu venho a partir do ângulo reto e traço uma nova altura, a minha hipotenusa original é dividida nesses 2 pedaços. Então, é essa a ideia que a gente vai usar. Essa construção é um pouco mais elaborada porque vai envolver um ângulo reto em uma posição que eu não sei onde é. Então, para responder isso, a gente acaba desenhando o arco capaz e ele é um pouco mais trabalhoso, mas nada demais também. Então, o que eu vou fazer? Primeiro com a base, lógico, né? A gente sempre começa aí pela reta base. Em cima dela, eu preciso transportar os meus 2 tamanhos aqui que eu consigo dessa multiplicação. Na relação métrica, a gente usa m e n, mas trazendo aqui para o nosso problema é o a e o b. Então, eu vou pegar o compasso, vou abrir do tamanho do a, vou transportar aqui para minha reta base, e agora eu vou abrir o tamanho b e vou transportar para cá também. Consegui uma base bem grandona aqui, ó. Então, esse é o a, esse é o b, e essa daqui é toda a minha base. Muito bem. O que a gente precisa? Agora, a gente vai para o passo do arco capaz. Para o arco capaz, a gente precisa basicamente da mediatriz, porque é o arco capaz de 90 graus. Então, ponta seca aqui no início da reta base, a minha abertura tem que passar da metade do tamanho que ficou esse transporte aqui, tá? Então, vamos lá, como é que vai acontecer isso? Eu preciso fazer um X, ele vai envolver aqui o outro exercício, mas depois eu apago, não tem problema. Um X para cima e um para baixo. Depois a ponta seca vai onde terminou a base e não onde terminou a reta. E eu cruzo. Dessa mediatriz, eu só preciso do ponto médio. Então, o que eu vou fazer? Só vou marcar ele. Eu não traço a reta inteira, tá vendo? Ó, posso? Pode, não tem problema. Mas como eu só vou usar o ponto médio, eu só vou marcar ele. E depois, eu vou desconsiderar o X, porque já serviu para o que eu precisava, que era marcar aí o ponto médio. Muito bem, desse ponto médio, a gente vai conseguir finalmente traçar o arco capaz. Então, vamos lá. A ponta seca vai nele, eu abro até o final ou até o início, vocês podem ver que é a mesma abertura, porque o M tá na metade, traça o arco. Belezinha. Para terminar aí a nossa resposta, onde terminou o segmento A e começou o B, que foi neste ponto aqui, precisa vir uma reta perpendicular. Então, vou abrir aí o dedinho no compasso, ponta seca onde terminou, não é no M, é onde terminou o A e começou o B, eu vou fazer um arco de um lado e um do outro. E depois a gente vai fazer o X. Cuidado que essa parte confunde, porque são pontos muito próximos, tá? Então, treina aí bem seu olho
pra conseguir traçar aí a perpendicular. E é ela que vai marcar a nossa resposta, na verdade. Essa perpendicular me traz a altura que é a minha resposta. Então, do cruzamento do arco até a base, este carinha aqui, esse segmento aqui, é o que a gente chama, né, que o exercício chamou de Z. Então, tá feito aí também mais um exercício. O quinto e último modelo, eu só vou apagar aqui esse X para não atrapalhar a gente na construção do exercício 5, que o espaço aqui ficou pequeno. Mas eu queria que coubesse na mesma folha aí para o vídeo ficar melhor. Então, tá aqui. Preciso determinar a raiz de 15. A ideia é que a gente transforme o 15 numa multiplicação e faça esse mesmo processo que a gente já sabe. Então, eu vou dizer que a raiz de 15 é uma multiplicação de 2 termos. E aí, você fique à vontade para escolher qual dois valores multiplicados dão o 15. Poderia ser 15 vezes 1? Poderia, mas aí um dos seus segmentos seria de 15 centímetros, fica muito grande. Então, eu vou escolher a multiplicação 3 vezes 5, tá? E aí, vamos lá. 3 vezes 5, então a minha base tem que ser de 3 mais 5, tem que ser de 8 centímetros. Deixa eu só trazer a folha um pouquinho mais pra cá, pra régua ficar melhor. Aqui. Então, vou marcar aqui a minha base com 8. Já pode fazer ela de um tamanho certinho. Só que, o que acontece? Eu preciso da separação dos dois. Então, eu vou marcar aqui, ó, onde tá o 3. Consequentemente, do outro lado vai estar o 5, tá? Eu preciso dessa marcação de onde é 3 e onde é 5, porque é aqui que passa a reta perpendicular. E aí, nós vamos fazer a mediatriz. Vai me faltar folha aqui embaixo, né? Na prova de vocês não, mas então eu vou colocar esse pedaço aqui. Ponta seca no início, abre até o final, ou um pouquinho menos, né? Acho que pode ser um pouco menos. Passou da metade, já tá bom? E eu vou fazer uma marcação pra baixo, uma marcação pra cima. Ponta seca lá no final, eu vou cruzar. E agora, nós precisamos apenas do ponto médio. Então, eu vou ligar os dois X, mas eu vou marcar só o ponto médio. Eu não vou traçar a reta inteira, ó. Esse cara é o ponto médio. Eu preciso dele pra fazer a minha curva principal aí do arco capaz. Eu não preciso mais dessa folha. Ponta seca no M, abre até o início ou até o final da reta. Opa, escorregou aqui o meu compasso, peraí. E vamos fazer a curva do arco capaz. Vamos lá. Ponta seca sempre no médio, faz a volta. Aqui, ó, esse é o arco capaz de 90. Pra terminar, basta construir uma reta perpendicular bem nessa marcação, que foi onde começou o 3 e terminou o 3 e começou o 5. Então, vamos lá. Um dedinho no compasso, ponta seca nesse ponto, uma marcação de um lado e uma do outro, e depois o X, de uma marcação até a outra. E aí, a gente vai ligar esse X com o ponto de apoio aí que a gente tinha demarcado. Essa parte na vertical aqui, vou fazer aqui de rosa pra você destacar, é a sua resposta. Isso aqui é a raiz de 15. E aí, tá concluído o nosso exercício, tá? Então, duas formas, né? Triângulo retângulo com o teorema de Pitágoras, ou a relação métrica aí, descobrindo sempre a altura do nosso problema, que é a resposta. Tá? Estudem com calma, refaçam esses exercícios que com certeza vocês vão arrasar. Um beijão!